Olá, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana, estamos no dia 15 de junho e para essa segunda-feira a prof programou algumas atividades, primeiramente sobre o líder em mim, que a gente hoje vai trabalhar nossa lição 12 dentro do hábito 3, que faça primeiro o mais importante. E como a gente trabalhou na semana passada planejando um diazinho da semana, hoje a gente vem planejando 5 dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ok? Então, planejar semanalmente nos ajuda a agendar e organizar as coisas mais importantes primeiro, as pedras grandes, e permanecer no caminho da nossa realização, dos nossos objetivos, tá? Então, vocês vão conhecer a história do Pedro, que ele estava muito preocupado e ele achava que não ia conseguir dar conta de fazer todas as coisas importantes. Então, ele decidiu colocar em cada dia da semana as suas pedras grandes em um calendário, né? E ele terminou percebendo que ele conseguiu realizar todas as atividades de uma maneira menos preocupante, mais calma, e ele não precisou se estressar tanto, tá? Então, lá na página 30 e 31, vocês vão encontrar a história do Pedro, ver como que ele organizou a semana dele com pedras grandes, deixando as pedras pequenas como lazer para depois, e tem um desafio para vocês organizar a semana de vocês, dentro de um calendário semanal, organizar com as pedras grandes primeiro e uma pedrinha pequena como lazer, certo? Então vai lá, desafio lançado. Depois a gente vai ter aula de educação física. Não, minto, hoje é informática, perdão. Então vocês vão ter depois aula de informática e depois aula de língua portuguesa, tá? De língua portuguesa, a prof lançou um conto sobre o Chapeuzinho Amarelo. Vem algumas questões do que esse texto trata, por que o Chapeuzinho não dormia, escrever as frases no plural, completar, responder alguns desafios, algumas perguntas de compreensão, tá? Relacionar as palavras. Se eu digo uma palavra, qual que é o sentido que eu estou dando para aquela palavra, tá? Quando eu digo sentidos, eu posso falar também nos significados, tá bom? E depois vem os desafios matemáticos, tá? Vai ter um vídeo explicativo para quem ficou com dúvida de como decompor os números. A gente teve lá no livro de matemática, nas páginas 68, 69, 70 e 71, algumas atividades de decomposição e algumas crianças ficaram com dúvidas. Então, vai um videozinho explicativo, certo? E depois algumas atividades de decomposição e composição de números, tá? Quando eu falo em decompor, se eu tenho 261, eu vou decompor em 2 centenas, 6 dezenas e 1 unidade. Isso eu estou decompondo, ok? E se eu vou compor, e se eu tenho 261, eu vou compor ele. Se ele estiver em 2 centenas, 6 dezenas e 1 unidade, como é que eu vou compor ele? Eu vou compor em numeral, 261. Então, se eu decomponho, eu desmonto aquele número e separo eles em partes. Se eu componho, eles estão separados em partes, eu vou juntar, tá? Decompor, eu vou desfazer. E composição, eu vou juntar.
juntá-los, eu vou compô-los, ok? Mas a gente vai pegando essas palavrinhas, tá? Depois tem mais umas atividades de composição e treinamento da tabuada, ok? Treinar a tabuada e não esqueçam de ir lá nos jogos Mangarrai, pelo menos uma vez por semana, para botar o nosso raciocínio lógico, nossas ideias de adição, de subtração, de multiplicação em vivência com os numerais e com os cálculos, para a gente aprender melhor e para facilitar o nosso raciocínio, nossa assimilação na área da matemática, tá? Não esqueçam de jogar os jogos. Vamos pôr a nossa cabecinha para trabalhar. Quanto mais a gente jogar, mais rápido fica o nosso pensamento, ok? Beijo para vocês, até mais!